Questão 119, caderno azul. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana. E locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros, oxigênio dissolvido, o OD, e demanda bioquímica de oxigênio, que é o DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico. Então, o gráfico mostra aqui 5 pontos de coleta e a quantidade de oxigênio dissolvido, que está sendo representado aqui pelo asterisco, e a quantidade de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, representado pelo sinalzinho mais. Ele quer saber, o OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso d'água. E sua concentração é em função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por um micro-organismo em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo, uma temperatura de incubação específica. Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Tá? Galera, basicamente, esse DBO aqui é um fator que vai indicar quantidade de matéria orgânica, certo? Matéria orgânica. Quando nós despejamos matéria orgânica na natureza, os micro-organismos vão fazer a decomposição dela consumindo oxigênio. Então, o DBO é a demanda, ou seja, a quantidade de oxigênio que a gente precisa para o micro-organismo conseguir decompor aquela matéria orgânica. Em outras palavras, o DBO ele indica a presença de matéria orgânica, certo? Quanto maior o DBO, maior a quantidade de matéria orgânica que eu tenho naquele sistema, tá certo? E o oxigênio dissolvido, como a própria questão falou, tem a ver também com a fotossíntese, né, de seres autótrofos, tá certo? Então, quanto maior o oxigênio dissolvido, significa uma maior atividade de algas e plantas, tá certo? Ou seja, indica a presença de fotossíntese. Tá certo? Pronto. Bom, o que é que a gente pode esperar de uma água que recebe a descarga, né, o descarte de material de esgoto, né? Então, no esgoto você tem fezes e urina, né, que são materiais orgânicos, tá? E que vão ser decompostos por micro-organismos, beleza? Então, o que a gente espera é que em locais onde você tem uma concentração de matéria orgânica muito alta, nós tenhamos um DBO alto, né? Um DBO alto e uma quantidade de oxigênio também alto, né? Oxigênio dissolvido alto. Então você tem micro-organismos, tá, que produzem oxigênio. Então, dos pontos que o gráfico traz, né, ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5, o que melhor representaria aonde acontece o descarte de material orgânico, né, provindo do esgoto, seria o ponto 1, né, que você tem um maior índice aqui de DBO, né, o DBO está muito alto, e você tem uma quantidade de oxigênio aqui relativamente baixa, né, tá certo? Uma quantidade relativamente baixa de fotossíntese produzida. E você percebe que a quantidade de oxigênio vai diminuindo porque está sendo poluído, né? Aquela água está sendo poluída no decorrer do rio, tá? Vai sendo poluído e diminui a presença de animais autótrofos, né? Então diminui a produção de fotossíntese e diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Tá? Além de outro fator, né? Com a matéria orgânica sendo despejada no rio, né, você tem mais alimento para os micro-organismos que vão se multiplicar, consumindo oxigênio, né, presente na água, na respiração, e diminui a quantidade de oxigênio dissolvido também. É um outro fator
que diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água, é o consumo desse oxigênio por esses micro-organismos decompositores. Então, dentre as amostras, a que mais se encaixa próximo a onde tem descarte de esgoto seria a amostra de número 1. Então, portanto, o item correto seria o item A.